Oi, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tem gente que fica falando que não está nem aí com a morte, que morreu, acabou, não tem nada depois da morte. Fique aí, vamos ver o que a palavra de Deus tem a falar sobre esse respeito. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa e toda a sua família. Bom, falando sobre esse assunto do que tem depois da morte, já que muitas pessoas usam o achismo e diz o que acha, o que pensa a respeito da sua religião ou outras religiões, sem ter, na verdade, um conhecimento, já que nós temos várias religiões para poder dar palpite sobre esse assunto, por exemplo, o Espiritismo, com a reencarnação, ou outras religiões que também pegam esse sentido da reencarnação e diz que nós poderemos reencarnar até como animais. Mas o que a Bíblia tem para falar sobre isso aí? Na verdade, Jesus diz que morrendo não acabou não. Por exemplo, quando chega no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 12, versículo 20, Jesus diz sobre uma história de um homem rico e ele cita no final dessa história: louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem preparado e para quem será aquilo que você preparou? Dando a entender que nós temos que preparar alguma coisa para depois da morte e será para alguém. Quando você continua lendo o Evangelho escrito por Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, diz sobre a história do rico e o Lázaro. E Jesus diz que os dois morreram, tanto o rico quanto o Lázaro, que era mendigo. E a Bíblia diz que o Lázaro foi buscado pelos anjos, assim também como o rico foi buscado por alguém, dando a entender também que depois da morte alguém vai te buscar. Mesmo você querendo ou não, você não terá direito de escolha quem que irá te buscar, porque a sua escolha terá que ser feita em vida. Quando você continua lendo ainda o Evangelho de Lucas, capítulo 23, na crucificação de Jesus, a Bíblia diz que Jesus está sendo crucificado com dois homens, um de cada lado, e um daqueles homens olha para Jesus, depois de ter zombado dele, parece que ele é despertado para algo espiritual e o que é realmente ali real ali, que Jesus era o rei, e ele diz: Jesus, lembra de mim quando o Senhor estiver no seu reino. E Jesus disse: hoje mesmo, ainda hoje, estará comigo no paraíso. Mas aquele homem iria morrer, estava morrendo igual Jesus. Ou seja, Jesus está fazendo uma promessa para ele depois da morte, dando a entender que existe algo depois da morte. Será que você está certo então? É realmente real isso aí? Tem certeza que não tem nada depois da morte? Agora, para você que a partir de hoje começou a acreditar que há algo, ou para você que já acredita só para reforçar a sua fé, Jesus tem uma promessa para você. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 4 que os mortos ressuscitarão, aqueles que morreram servindo a Jesus. E a Bíblia diz que ao soar da trombeta os mortos ressuscitarão e seremos todos juntos, o povo que serve a Deus que estará vivo e os que já morreram, nos encontraremos com Jesus nas nuvens. Em Apocalipse diz que lá para onde iremos, a Nova Jerusalém, o céu, lá não haverá mais lágrima, nem dor, nem rancor, nem morte, porque todas as coisas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, tem uma promessa para quem for arrebatado e mesmo se morrer, Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então há sim alguma coisa depois da morte. E mesmo que nós morramos agora, minha geração passe, Jesus ainda não tenha voltado, o fim do mundo ainda não tenha chegado, mesmo que nós partimos, Jesus disse: ainda que morra, mas que crê em mim, viverá. É a promessa que Jesus fez para mim e para você. Fique com Deus e a partir de hoje sirva Jesus, porque há algo depois da nossa partida.